Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais um domingo, primeiro domingo do mês. Janeiro de 43 dias terminou, começamos fevereiro. E eu estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos. O Senhor já tem falado muito ao nosso meio e creio que Ele continuará falando. Você que pode, peço que abra sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos tomar alguns versículos, a partir do versículo de número 7. Quantos acharam? No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, era um culto de ceia, tá, gente? Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Os irmãos podem se assentar. E eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração dentro desse texto. Hoje é um dos cultos principais, se não o principal, da nossa igreja, e pelo real motivo que nós estamos aqui. Hoje é o culto que nos reunimos em comunhão para lembrarmos o motivo que nós estamos de passagem nessa terra. Alguns até querem fazer morada, alguns falam até de vida somente nessa vida. Mas nós estamos aqui e hoje estamos chegando à mesa, lembrando que daqui a pouco Jesus volta e a gente sobe junto com Ele. João, no capítulo de número 14, ele deixa uma consolação para a igreja, falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Estou indo para lá preparar um lugar para onde eu estiver, estejais vós, estejais nós também. Então a gente não deve se acostumar muito com esse mundo e nem ficar horrorizado com o que está acontecendo, porque a Bíblia já predisse que aconteceria tudo isso. Então o nosso papel é nos apegarmos cada vez mais ao Senhor e orarmos a Ele pedindo para nos dar capacidade e força para fazermos a sua vontade. Então hoje aqui nós estamos aqui no memorial, lembrando que Jesus vai voltar já já para buscar a sua noiva. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, Paulo, ele arruma uma brecha na sua agenda corrida. Ele está passando na cidade de Troade muito rápido, porque ele está a caminho de Jerusalém, onde ele fala com os presbíteros da igreja de Éfeso que seria a última vez que veria, porque dali ele seria preso. Então é como se fosse um pastor passando pela igreja com um tempo corrido, curto, e tendo que passar o máximo de informação possível para aquele povo, porque ele não voltaria a ver. Então, diante dessa agenda de Paulo, ele marca o que alguns falam que é a primeira instituição do culto de domingo na igreja, que é a ceia, primeiro dia da semana, como o texto faz questão de falar. E estando aonde? No primeiro dia da semana, e fazendo o que? Partindo o pão.
o que nós estamos fazendo aqui hoje. Primeiro dia da semana, partindo o pão, era um culto de Santa Ceia, e Paulo aproveita esse culto para dar algumas instruções para a igreja, porque seria a última vez que ele veria aquele povo. Dentro disso, algumas coisas que eu já até conversei com a igreja sobre isso, aonde o pastor Hernandes, ele é muito feliz em falar sobre as 4 direções da igreja na ceia. Eu e o pastor Edilson, volta e meia, a gente conversa sobre algumas coisas e falamos sobre isso. E o pastor Hernandes, ele foi muito feliz aqui quando ele dá as 4 direções da Santa Ceia do Senhor, baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Ele fala que nesse momento que nós estamos participando aqui, Paulo orienta a igreja sobre 4 direções que devemos olhar. Por vezes a gente só olha para uma direção, por vezes a gente só olha para uma até pessoa, ou olha para alguém, mas Paulo orienta a gente a olhar para 4 direções aonde vai ser ministrada a palavra daqui a pouco da ceia do Senhor. A primeira direção que ele orienta nós olharmos é olharmos para trás. Olharmos para trás. Uma única vez que nós temos que olhar no retrovisor é quando participamos da Santa Ceia do Senhor. Porque quando nós olhamos para trás, nós lembramos da morte de Jesus na cruz, nós lembramos do seu sacrifício, nós lembramos que ele carregou um peso que era para nós carregarmos, e uma maldição foi colocada sobre os seus ombros devido aos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para trás, nós lembramos que se nós estamos aqui hoje, foi porque alguém pagou um preço alto demais no nosso lugar. Quantos creem dessa forma? Não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Jesus pagou um preço alto demais no meu lugar e no seu, e por isso ele nos deu acesso a estarmos hoje chegando diante da mesa. Então a primeira coisa que eu falo para você mediante isso é: não negligencie o sacrifício de Jesus na cruz em seu favor. Não deixe o diabo tentar te parar, não deixe o diabo tentar te colocar um ponto final, porque um preço foi pago muito alto pela sua vida. Amém? Então a primeira direção que nós olhamos e aprendemos na ceia é olharmos para trás. A segunda direção que nós aprendemos a olhar na ceia é olharmos para frente, para a volta de Jesus. Amém? Então o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, ele nos orienta que devemos olhar para frente, não somente para trás, porque Paulo diz que todas as vezes que comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós anunciamos a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Então você olha para trás, mas você também olha para frente, sabendo que nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor. Nós estamos aqui nos lembrando, que a gente é muito corrido, a gente está lembrando que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então essa é a mensagem da ceia. Por isso que nós fazemos isso em memória dele. Então nós olhamos para trás, direção 1, nós olhamos para frente, direção 2, nós olhamos, eu penso ser o mais difícil, para dentro de nós. Quando Paulo orienta e fala: examine-se, pois, cada um a quem? Ao outro. Examine-se a quem está do lado, examine-se quem está à frente. O que o texto fala? Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Cada um olha para dentro de si, cada um olha para dentro das suas atitudes, cada um olha onde pode melhorar, cada um olha onde pode viver de forma íntegra o seu chamado. Paulo, ele não convida para a gente olhar para quem está do lado, para a gente julgar quem está do lado. Não, eu estou vendo ali o irmão ali, mas ele não tem condição de tomar a ceia, porque ele fez isso, fez aquilo, porque ele está agindo dessa maneira ou daquela maneira, então ele não tem condição de tomar a ceia. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos agindo dessa forma, sem nós percebermos. Entra um olhar de julgamento no nosso coração, e nós, por vezes, queremos colocar uma capa de juiz e achar quem é digno ou não de participar do corpo do Senhor. Mas só que dentro disso,
dentro da oração de Paulo, dentro da orientação de Paulo, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma o pão. A ceia não é para te discriminar, a ceia não é para te frear na tua caminhada com o Senhor, porque Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe, porque o seu pecado não pode te afastar da ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor tem a capacidade de te afastar dos seus pecados. Quantos creem dessa forma? A ceia do Senhor te fortalece para você largar aquilo que você está praticando de errado e viver conforme o Senhor te chamou para viver, para a excelência do nome dele através da tua vida. Então, independente do que você possa ter feito, a Bíblia nos orienta e fala da seguinte forma: aquele que confessa o seu pecado, e aprendemos aqui durante esse final de semana, não existe pecado menor, pecado maior, existem consequências diferentes, mas independente do que você fez, aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e para de fazer o que está fazendo de errado, ele alcança misericórdia da parte do Senhor. Não é perdão de pecado, mas perdão de pecado e novamente perdão de pecado, e eu peço perdão, Deus vai me perdoar. Não, é perdão de pecados, arrependimento e frutos de arrependimento, como João fala, frutos que mostram que você se arrependeu daquilo que você estava fazendo de errado. Então, mediante a isso, nós olhamos para onde, gente? Para trás. No momento da ceia, nós olhamos para frente. No momento da ceia, nós olhamos para dentro de cada um de nós. É o momento de auto se avaliar. Esquece olhar para o alto. Aproveite esse momento para olhar para dentro de si, aonde você pode melhorar. E uma última direção, Paulo nos orienta a olharmos para onde? Para o lado, olharmos para a comunhão da igreja. Quando ele fala e deixa claro: cada um espere um pelos outros, porque quando ele orienta a cada um esperar um pelo outro, ele está orientando sobre a verdadeira comunhão. A verdadeira comunhão, a verdadeira alegria de estarmos juntos, sem nenhuma reserva, diante da presença do Senhor. A igreja primitiva dos Atos, capítulo número 2, crescia porque eles tinham tudo em comum, que o texto fala. Eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, na oração, e termina o texto dizendo: eles tinham tudo em comum. E ali o Senhor abençoava, e ali o Senhor ordenava a bênção. Então, aqui nessa direção, nós queremos entrar no texto que nós lemos, falando sobre a comunhão da igreja, falando sobre a comunhão dos irmãos. E no culto que Paulo participa de ceia, ele dá aqui algumas orientações, mas antes dessas orientações, existe uma atitude aqui que deixou a viagem de Paulo, se fosse eu, deixaria a viagem de Paulo um pouco mais complicada, mas Paulo era dirigido e guiado pelo Espírito Santo, e todas as oportunidades que vinham até a mão dele, sendo favorável ou não, o nome do Senhor era glorificado. Então, mediante, aqui nós queremos entrar dentro do texto falando sobre a comunhão da igreja, sobre a nossa comunhão e a comunhão dos irmãos. Se eu pudesse colocar um nome dentro disso que eu estou falando, o nome que eu colocaria era o poder de um abraço. O poder de um abraço. Nós vemos aqui primeiro as atitudes que levaram o jovem Eutico a uma queda. Aqui tem uma lista de atitudes e eu vou compartilhar com os irmãos. Era um culto de Santa Ceia. Paulo pregou por bastante tempo aquela mensagem que ele tinha que passar, tudo que ele tinha que passar. O jovem Eutico, sentado no terceiro andar, tomado de um sono profundo, ele dorme e cai. Mediante a isso, nós vemos alguns passos que levaram esse jovem até a queda.
E a Bíblia nos orienta para quem está de pé, cuidado para não, porque nós pensamos que pode acontecer com todo mundo e conosco não vai acontecer nunca. Colocamos uma capa de super-homem, Mulher Maravilha e achamos que somos imbatíveis. Mas a Bíblia ainda orienta: vigie, vigie, você que está de pé, cuidado. Então não tem tempo de brincar com as coisas santas, não tem tempo de brincarmos de sermos crentes, não tem tempo de brincarmos, de flertarmos com o pecado. Porque por muitas vezes o inimigo da nossa alma é pintado aí na mídia como alguém de chifre, capa vermelha, um tridente na mão, se apresentando diante de você e falando: eu sou o diabo, vou te pegar. É dessa forma? Se fosse, você ia saber, você ia fugir dele. Mas a Bíblia fala que até num anjo de luz ele se transforma. Então é do jeito que você quer, é do jeito que você gosta, de acordo com a tua vontade, que ele se apresenta, que ele se apresenta diante de você. Então aqui, Eutico, nós vemos que o primeiro passo que levou ele à queda foi se distrair na janela. Existe muito de nós que por vezes nós estamos, como a Bíblia chama, cocheando em dois pensamentos. Nós estamos aqui hoje dentro da ceia, nós estamos hoje aqui participando da comunhão do Senhor, mas eu estou com o meu telefone ligado, falando com alguém, falando sobre alguma coisa. Eu estou aqui no culto do Senhor, eu estou aqui na ceia, mas meu pensamento está lá fora. Meu pensamento está no que vai acontecer depois daqui. Eu estou aqui no culto de ceia e não estou entregando o meu melhor culto ao Senhor, porque de repente tem algum contato no WhatsApp me chamando, tem o telefone de alguém aqui me fazendo um convite que parece ser até irresistível. E isso tem diversas áreas na nossa vida. Tá bem, igreja? Não tem só na área de relacionamento, tem na área de sedução pelas riquezas, tem na área de não segurarmos a nossa língua, tem na área de não honrarmos a nossa família. Então, mediante a isso, nós a todo momento somos tentados em olhar em dois pensamentos, em pensar em duas atitudes. Eu estou aqui na igreja, hoje eu estou caminhando, mas se não der muito certo isso aqui, daqui a pouco eu vejo ali o que eu faço e volto a fazer o que eu fazia antigamente. No capítulo 19 de 1 Reis, versículo 21, fala-se sobre o chamado de Eliseu. Quando o Senhor chama Eliseu para uma tão grande obra, qual a atitude que Eliseu toma? A que nós deveríamos tomar. Quando Eliseu recebe o chamado, ele taca fogo nos carros, ele pega a sua junta de bois e mata tudo, ele pega ali o seu trabalho, a sua empresa e dispensa tudo para viver de forma integral o chamado, porque Eliseu ele não queria um plano B. Ele não falou assim: ó, não, eu vou ali caminhar na igreja, mas se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Não, eu vou ali agora, eu sou crente, mas se não der certo, o meu passado está ali me aguardando e eu volto a fazer o que eu fazia antes, como Pedro fez. Quando Pedro não deu certo o que ele planejava, a primeira atitude dele foi voltar lá no quartinho que a gente tem em casa da bagunça, pegar as redes e voltar a fazer o que ele fazia. Então a gente não deve cochear em dois pensamentos, não deve estar aqui dentro da igreja pensando lá fora, não deve estar adorando ao Senhor Jesus e pensando: não, se não der certo, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Seu passado foi queimado, seu passado foi esquecido, seu passado foi perdoado pelo Senhor. Não é lugar para você voltar e nem espelho para você olhar. Quantos creem dessa forma? Esquece. Fica um saudosismo de passado. Não, mas parece até, ainda mais a gente que é mais novo. Não, rapaz, quando eu não era da igreja, você tinha que ver, ele ia ver aí o que ia acontecer. Agora, ele falou comigo desse jeito hoje, é porque eu sou crente. Se eu não fosse crente igual na época lá atrás, ele ia ver o que ia acontecer com ele. Parece que está com saudade do passado, parece que está com saudade do que fazia lá atrás. Esquece isso, queima os carros.
queima as carroças, mata esse passado. É um novo chamado daqui para frente. Para de saudosismo. Então o primeiro passo que levou Eutico a cair foi a distração. E Efésios fala que nós estamos numa guerra. Efésios capítulo de número 6. Inocente será eu ou você pensarmos que o inimigo da nossa alma nos dá um tempo de descanso, nos dá uma hora de almoço tranquila para descansar. O inimigo da nossa alma te conhece, Deus que te formou te conhece. E a pergunta: você se conhece? Você conhece os seus pontos fortes e principalmente os seus pontos fracos? Principalmente os fracos. Saber aonde você pode colocar a mão, saber onde você não pode colocar a mão, saber aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Eu tive um amigo que ele saiu da parte de dependência química. Aí ele caminhou 1 mês, 2 meses na igreja. Sabe o que ele falou comigo? Pastor, vou lá na boca falar com meus amigos, falar de Jesus para ele. Eu falei: não vai não, cara, vai não, deixa outro ir. Não vai para lá agora não, fortalece teu braço, que se você for, você vai ficar. E eu não estou vendo nenhum anjo descendo na minha frente para falar isso não. Isso aí é lógica. Você saiu de lá tem 1 mês, quer ir pregar lá para quê? Manda outro ir lá, você não. Fica quietinho aí na tua aí. Então, gente, o primeiro passo é esquecer o passado para caminhar uma vida íntegra diante do Senhor. A segunda coisa que levou Eutico à queda: ele negligenciou a palavra. Ele fez pouco caso do que Paulo estava pregando. Era como se não fosse importante o que Paulo estivesse dizendo. Imagina na última viagem de Paulo, Paulo entregando tudo que ele tinha que entregar para a igreja e Eutico dormindo. Por quê? Era como se ele falasse: o que ele está falando não me interessa. E teve uma pessoa na Bíblia que fez de semelhante forma. Quando o Senhor olha e fala: você pode comer de tudo nesse jardim, mas isso aqui você não come, porque se você comer você vai morrer. Foi o que o Senhor falou para Eva, falou para o Adão também. Mas só que Eva negligenciou a palavra. Ela quis pôr Deus à prova, ouvindo o que o diabo estava falando. E o que o diabo através da serpente falou: será que você vai morrer mesmo? Deus já tinha falado que iria. Então o Senhor já liberou uma palavra sobre a nossa vida, mas por vezes não foi aquilo que queríamos ouvir. Então nós tentamos colocar em xeque aquilo que o Senhor falou. Será que foi dessa forma mesmo? Foi dessa forma. O Senhor foi claro quando te falou o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, as amizades que o Senhor já falou contigo diversas vezes que você tem que cortar, e você continua insistindo. O Senhor já falou: para de ir lá, para de falar com essa pessoa aqui, sai desse grupo aqui. Mas você continua fazendo e insistindo aonde o Senhor já mandou você tirar a tua mão. Aí por vezes na desculpa de não, eu estou evangelizando, não, eu estou tentando arrumar uma entrada para falar da tua palavra, tá nada, manda o outro falar. O Senhor, Ele está te precavendo de uma possível queda. Então não negligencie a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos, aparta-te do mal, é o que a Bíblia manda. Então, mediante a isso, o segundo passo que levou Eutico à queda, ele negligenciou a palavra. E o terceiro passo aqui tem acontecido muito com a gente: ele foi vencido pelo sono. Eutico foi vencido pelo sono e adormeceu. Eutico caiu dentro da igreja. Eutico caiu dentro de um culto. Eutico caiu com Paulo pregando a noite toda. O diabo, ele se atualizou na sua estratégia. Ele não leva mais o crente lá para fora para derrubar ele lá fora, não. Ele derruba o crente aqui dentro mesmo. Ele derruba o crente sentado nesse banco ouvindo o pastor Genival pregar.
Ele mudou a estratégia dele. Antigamente ele queria te levar para o baile, queria te levar para outros lugares. Hoje ele derruba o crente dentro da própria igreja. Se você não vigiar, ele te dá uma rasteira. Eutico foi vencido pelo sono e adormeceu. Então hoje o Senhor está te chamando para acordar. Hoje o Senhor está te chamando para despertar. Hoje o Senhor está mandando você dar uma chacoalhada e jogar esse sono para o lado. Uma mensagem de alerta está sendo trazida para a sua vida hoje. De repente você está nessa janela sentado igual o Eutico. Não sabe se olha para dentro, não sabe se olha para fora. De repente você chegou aqui hoje com a bateria na reserva, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele está renovando as suas forças. O Senhor te trouxe aqui porque Ele não quer te perder. O Senhor te trouxe aqui para você receber uma palavra de alerta. Alerta. Torre de vigia. Não é tempo de brincar. Não é tempo de descansar. Não é tempo de descansar. E adormecido pelo sono, Eutico cai e morre. Eutico cai e morre. E agora aqui nós entramos aqui com uma aula que Paulo nos dá. Então nós vemos aqui dentro desse texto, praticamente no versículo 10, as atitudes de Paulo, mediante a aula que ele nos dá sobre a queda de alguém. Eutico cai e morre. E as atitudes de Paulo diante dessa queda. A primeira atitude de Paulo foi o quê? Parar o culto. Paulo, ele parou o culto e parou a pregação. Não existe possibilidade de nós fazermos igreja com o nosso irmão do lado sofrendo. Não existe possibilidade de fazermos igreja ou fazermos culto com bastante irmãos nossos caídos no chão, quase como mortos, e nós fecharmos os nossos olhos e fingirmos que não tem nada acontecendo. Não tem possibilidade. Paulo, ele mostra aqui a importância de uma alma. Uma alma caiu, ele parou o culto e foi atender. Ele parou o culto. Não interessa se era a última pregação, não interessa se o tempo estava apertado, não interessa o recado que ele teria que passar para a igreja. Era uma alma. O texto diz que 99 ficaram guardadas, e o pastor foi atrás de uma que caiu. Uma. Ele para a pregação dele para ir atrás de um. Ele parou o culto para ir atrás do Eutico que caiu. Ele não mandou alguém ir e falar assim, ó, não, vê lá o que aconteceu. Vê lá o que houve. Primeira atitude de Paulo, mediante a queda de um irmão, ele para o culto, para a pregação e vai atender. Jesus, ele, num momento, nos dois penseiros, um dos mais importantes da Bíblia, aonde ele dá as orientações do plano de salvação, de como ele queria ser adorado, aonde ele revela tudo aquilo que ele veio fazer. Mas antes de ele revelar, ele parou e foi atender a pessoa. Uma foi a mulher samaritana, na beira de um poço, quando todos deixaram essa mulher de lado. Ele revela para essa mulher o que ele tinha vindo fazer. Ela foi a primeira a receber a notícia que podia passar à frente a missão de Jesus como Cristo, como Salvador.
Ela foi a primeira a ouvir que Jesus procurava os verdadeiros adoradores, que adoravam o Pai em espírito e em verdade, o segredo da adoração. Jesus falou para uma mulher, meio-dia, no sol ardendo, na beira do poço. Uma mulher. Jesus fala no João capítulo 16 para Nicodemos de madrugada. Ele declara João 3,16 para Nicodemos de madrugada, aonde fala, porque Deus que deu, pode falar, para não, é o resumo da Bíblia. Se você gravar só isso aí, já é uma grande coisa. Jesus, ele fala para um homem pela madrugada sobre o plano de salvação. Jesus, em todo o seu trajeto terreno, ele fala para um homem o plano de salvação de madrugada e para uma mulher rejeitada pelo seu povo na beira de um poço. Abrindo aspas aqui para os pregadores, e eu já volto para o texto. Deus te deu uma mensagem? Prega a mensagem que Ele te deu. Deus te deu uma mensagem? Prega a mensagem que Ele te deu. Não olha se a igreja está cheia ou está vazia, não. Hoje só tem 50 irmãos na igreja. Vou deixar um culto que a igreja estiver mais cheia para pregar essa mensagem. Essa mensagem é muito forte. A igreja tem que estar cheia para eu pregar essa mensagem. O Deus que te deu essa mensagem, Ele vai renovar outras mensagens na tua vida. Tem uma pessoa que tem que ouvir o que o Senhor liberou no teu coração. Então, se Deus te deu uma mensagem, prega ela. Não espera o público, não. Prega ela. Fala-se sobre um diácono que foi a um culto quando estava tudo nevando na Inglaterra. Ninguém ia conseguir chegar na igreja, mas o diácono, ele faz o quê? Ele, não, eu sou diácono. Se ninguém for, eu tenho que ir lá. Aí ele coloca as galochas dele, sai no meio da neve, chega no culto. Para surpresa dele, não foi somente ele que foi no culto. Foi ele, mais 12 pessoas. Mas o pastor não conseguiu chegar no culto. Então, mediante o pastor não ter conseguido chegar, ele era o único obreiro, nunca tinha pregado. Não fala o texto que era porque não sabia. Mas ele nunca tinha pregado, porque de repente o pastor estava sempre ali. Mas nesse culto não chegou ninguém, somente ele, mais os 12 e um visitante, um adolescente. Então ele falou, hoje está comigo. E ele pregou o texto de Isaías que fala, olhe para Jesus e você será salvo. Olhe para Ele e você será salvo. Aquele único jovem que estava visitando aquela reunião, depois de um tempo, falou que aquela mensagem entrou como flecha no coração dele. E aquilo que atribulava o seu coração se dissipou como umas nuvens que o vento leva. E uma paz inundou a sua alma. E num culto com 13 pessoas, aquele jovem entregou a sua vida para Jesus. E aquele jovem é conhecido como o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon se converte num culto com 13 pessoas com uma única mensagem: olhe para Jesus. Então pregue a palavra. O Senhor te deu uma palavra, pregue a palavra que o Senhor te deu. Não espere o momento oportuno. Amém? Então aqui a segunda atitude de Paulo mediante a queda de Eutico. A primeira atitude foi Paulo para o culto e a pregação. A segunda atitude, dentro do próprio versículo 10 ainda, Paulo desce. A gente tem muita gente nariz em pé, não tem? Achando que está com o rei na barriga, achando que... Quando eu prego, rapaz, os bancos viram de cabeça para baixo. O céu ficou baixinho. Foi forte, Deus falou. Quando eu canto, uma atmosfera desce dentro da igreja. Tem que ver o peso da glória que fica na igreja quando eu canto. A gente tem uma turma assim, não tem? Mas Paulo, ele dá uma aula aqui. É uma aula do que fazer quando uma pessoa cai. Paulo, ele desce, como diz o texto. Ele desceu para resgatarmos aqueles que
Deus quer salvar, nós temos que descer. Como sendo eu pastor, como sendo eu líder, vou lá? Vou não, pois isso aí é trabalho para diácono. Visitar órfão e viúva não é trabalho para mim não, é só dos diáconos. Então hoje eu sou pastor, hoje eu sou líder, já passei muito por isso aí, agora manda outro no meu lugar que eu não vou não. Paulo, ele desce. Então a mensagem para a gente hoje: desce daí, rapaz. A gente está achando que está com a areia muito alto, a gente está achando que pode muita coisa, e mediante isso a gente segue para o último, para a gente concluir a nossa mensagem. Paulo, ele não julga, Paulo, ele abraça. Me anteciparam aí. Paulo, ele não julga, Paulo, ele abraça. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui, gente? Você está entendendo? Quando o Eutico cai, com certeza alguns julgaram. Caiu, ih rapaz, eu vi, ele está dormindo ali um tempão. Caiu, estava na cara que ele ia cair. Toda hora ele se inclinava para a janela lá fora. De repente alguém julgou o motivo da queda de Eutico. Não, caiu porque estava longe, quase não vinha nos cultos. E quer ver uma coisa que é uma desgraça? É quando a pessoa não vem no culto, aí vence um leão, vence os demônios que rodeiam ela e consegue chegar na porta da igreja. Aí chega na porta da igreja, não está vindo, né? Deus está vendo, né? Muito tempo sem aparecer na igreja, o que está acontecendo? É um demônio esse troço, cara. A pessoa já foi uma luta para ela chegar na igreja. Aí chega julgado na porta subindo. Tem tempo que você não vê a pessoa, ela conseguiu chegar, você não sabe a luta que ela enfrentou. Então você fala para ela: meu irmão, que bom que você chegou. Muito bom cultuar o culto contigo hoje. Muito bom a tua presença aqui. Muito bom que você conseguiu vir. Você vai falar para ele isso. Você não vai querer saber o motivo que ele não está vindo. Você não vai querer saber nada disso. Deixa que o outro cuida disso aí, se a pessoa se sentir confortável em falar. Então aqui nós entendemos aqui que algumas pessoas devem ter procurado saber ou sondar a queda de Eutico, porque levou Eutico a cair. Mas Paulo, ele nos dá uma aula aqui. Paulo, ele não julga, Paulo, ele abraça. E a pergunta: mas por que Paulo abraça? Por que Paulo abraça? Porque Paulo entendia a importância de um abraço. Paulo entendia a importância de um abraço. E por que ele entendia a importância de um abraço? Só entende a importância de um abraço quem um dia precisou ser abraçado. Só consegue entender a importância de um abraço quem um dia precisou ser abraçado. Paulo, ele sabia o valor de uma ligação SOS. Me ajuda! Um dia ele precisou ser ajudado, um dia ele precisou ser abraçado. Então ele sabia a importância e o valor de um abraço. Quando ele chega na comunidade dos crentes, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 26. Eu estou pregando com a Bíblia aberta e depois você faz as anotações. O povo julgou a Paulo. É um mentiroso. Está falando que é crente? Transliterando. Ele saiu com carta para matar a gente tudo aqui. Como é que agora ele está falando que é crente? Mentira. Quando ele chega mediante a igreja. Mas ele encontra um homem chamado Barnabé, que como se agarrasse aqui no seu ombro, nesse capítulo, nesse versículo que eu falei, e falasse: não, Paulo não, meu irmão Paulo aqui, ele converteu. Barnabé era um dos antigos da igreja.
Quando todo mundo julgou, Barnabé abraçou Paulo e falou: não, pô, meu irmão está mudado. Não, isso aí que está falando dele é mentira. Você não ficou sabendo do encontro que ele teve com Jesus, não, no caminho de Damasco? Paulo é crente. Jesus fez uma obra na vida dele. Barnabé abraça Paulo, insere ele dentro da igreja, e o evangelho chegou até a gente hoje mediante essa atitude de Barnabé. Um abraço. Um abraço. Por isso que se eu fosse colocar o tema, eu colocaria o poder de um abraço. Tem gente que não quer que você justifique, aconselhe, ore. Tem gente que só quer falar aqui, ó. Vem cá, dá um abraço aqui. Só isso. A gente está precisando de mais Barnabé no nosso meio. Tem muita gente para julgar, tem muita gente para falar que você não pode. Tem muita gente para falar que você não tem condição de estar aqui dentro. Só você sabe quantos leões você está enfrentando por dia para estar de pé. Só você sabe as afrontas que você recebe dentro da tua casa, de repente até da tua família, para você estar aqui hoje. Só você sabe o tamanho do peso que você carrega para estar caminhando. Então hoje, dentro da nossa comunidade, da comunidade dos cristãos, nós precisamos de mais Barnabé, de mais Paulo, que abraça e não julga. Você entende? Quem errou sabe que errou. Então ele não está querendo, ela não está querendo que alguém fale: ó, você errou. Ela já sabe. É como se ela falasse: eu sei que eu errei, mas qual é o caminho? Como é que eu volto? Eu não sei voltar, eu estou perdido, me ajuda a voltar? Você pode me dar um abraço e botar em pé de novo? Você pode me dar um abraço e me colocar de pé de novo? Pode. Tem um monte de gente sofrendo aí, gente, do nosso lado, precisando de uma mão amiga, precisando de um abraço, precisando de uma palavra. Tem um monte de gente. Que Deus te use como Barnabé para abraçar essas pessoas. Que Deus te use como Paulo para estender a mão para essas pessoas. Tem um monte de pessoas aí que foram usadas como Terezas. Já falei isso. Você sabe o que é Teresa? Terezas, aquelas prisões muito altas. Quando os prisioneiros iam fugir, eles amarravam lençóis, amarravam roupas, jogavam aquelas roupas pela janela, aquela tira, aquela corda. Aquilo era chamada de Terezas. Fechei aqui. Muitas pessoas foram usadas como Terezas por pessoas más, por pessoas de caráter ruim. Muitas pessoas foram usadas como Terezas, de repente até por líderes fora da direção de Deus, que tomaram uma decisão e te carregaram junto, mas te carregaram junto apenas como suporte para ele alcançar o que queria alcançar. Então eles te usaram, você foi, e eles, como falam no dia de hoje, deram linha na pipa, meteram o pé, foram embora,
e você ficou estirado lá no muro, lá caído, como uma Teresa. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te colocar de pé de novo. O diabo não vai parar o teu ministério. Quantos creem dessa forma? O diabo não vai te parar, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a tua família, sobre a tua casa. Nenhum dos seus vai se perder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que sejamos como Paulo e que a gente possa entender o poder de um abraço. Amém? Curva a sua cabeça. Você vai orar agora. Você vai pedir ao Senhor para trazer à tua memória alguém que precisa ser abraçado, que de repente você até pensou que outro iria até essa pessoa, mas foi você que ouviu essa mensagem hoje, você que vai até essa pessoa e vai dar um abraço. Você vai orar agora nesse momento, pedindo para o Senhor te usar. Você vai orar nesse momento pedindo para o Senhor te mostrar quem são essas pessoas que precisam ser abraçadas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, recebemos a Tua palavra nessa manhã, manhã de comunhão, manhã que estamos aqui em alegria, de mãos dadas uns com os outros, e não podemos, Senhor, fazer igreja com os nossos irmãos caídos, com alguns até mortos, ó Pai. Alguns dizem que a igreja é o único exército que deixa soldado ferido para trás, mas eu repreendo essa palavra hoje em nome de Jesus. Nos usa, Senhor, para alcançar aqueles a quem o Senhor quer salvar. Nos usa, Senhor, para irmos de encontro, ó Pai, aos eúticos que caíram, aos eúticos, ó Pai, que estão adormecidos. Nos usa para ir de encontro a essas pessoas, Senhor, com uma palavra amiga, com uma palavra rema. Nos ajuda, Senhor, a termos a sensibilidade do poder de um abraço direcionado pelo céu. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Toma o nosso ministério em Tuas mãos. E de repente, Senhor, se somos nós que estamos igual ao eútico na janela, hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de alerta. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de prevenção. Que possamos acordar desse sono da morte. Que possamos acordar desse sono da morte e vivermos de maneira íntegra o nosso chamado. Que possamos, igual a Paulo, ó Pai, completar a carreira que nos está proposta, servindo com dignidade e honra diante do Teu altar. Livra os nossos pés, ó Pai, dos laços. Nos livra, Senhor, no momento da tentação. Abre a porta de escape, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, dá livramento para cada um de nós. Não deixe o nosso pé fraquejar. Não deixe a gente cair na armadilha. Mas, Senhor, abre a porta do livramento. Segura em nossas mãos, que possamos caminhar com alegria e satisfação na Tua presença, sabendo que de tudo o Senhor tem nos suprido e de nada nós temos falta. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. É a oração que fazemos a Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e aquele que pode diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Forte demais essa manhã. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus todo o louvor. Deus abençoe a sua vida.